Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, que estiveram orando por mim durante esse período dessa cirurgia, Eu sei que a igreja estava intercedendo. E dizer também que, assim, Deus tem o controle sobre todas as coisas, essa parte não estava no script, A pastora Vânia foi me visitar o dia que eu fiz a cirurgia. Eu falei assim, pastora, essa parte não estava no meu dia, não. Essa parte não fazia parte do meu script hoje. Eu não tinha planos para isso. E, de repente, olha onde que eu estou. Nunca que eu queria estar aqui hoje. Aí eu virei para ela e falei assim, mas quem colocou vai tirar. Foi o Senhor que me colocou e o Senhor que vai tirar. E às vezes nós não entendemos os planos do Senhor. Nós não entendemos as coisas que Deus faz. Às vezes eu falo assim, o senso de humor de Deus é muito elevado. Então a gente tem que seguir o ritmo daquilo que Ele nos colocou. E não é fácil, porque se você começar a olhar pelas circunstâncias, pelas coisas que nos rodeiam, por aquilo que foge do nosso controle, por aquilo que não estava nos seus planos, você começa a se frustrar. Você começa a se frustrar, começa a gerar amargura no seu coração. A amargura começa a entrar no seu coração. E naquele dia, eu confesso a vocês, o Senhor, durante essa semana, durante esse período, começou a falar muito comigo a respeito sobre isso. Porque naquele dia, não tinha planos para aquilo, e a amargura começou a querer entrar no meu coração. Quando o médico virou para mim e falou assim, você não vai embora, você vai ter que ficar aqui para poder fazer uma cirurgia. Eu só virei para ele e falei assim, você está de brincadeira com a minha cara. Você está brincando comigo, eu não vou ficar aqui. Não, você vai ficar aqui, nós estamos te vigiando para você poder não ir embora. E eu falei, Senhor, tanta coisa que eu tenho para poder fazer hoje. Eu tenho tanto compromisso. Para quem não sabe, eu tenho um salão de beleza. Final de semana é o dia que a gente mais trabalha, Lindane? E eu tinha uma agenda na sexta-feira, isso aconteceu na sexta-feira, eu tinha uma agenda na sexta-feira, aconteceu de manhã. Eu tinha uma agenda no sábado também. As coisas não estão fáceis. Eu tive que cancelar toda a minha agenda. E eu pensei assim, tanto compromisso que eu tenho para poder fazer. E eu aqui, sentado, esperando e dizendo a esse médico que vai me operar. O que eu vou fazer da minha vida? Mas aí o Senhor começou a ministrar. O Senhor começou a falar comigo. E eu comecei a ministrar a mim mesmo. Comecei a ministrar sobre mim mesmo. E aí eu cheguei para eles e falei assim, já que eu vou ficar aqui, então vamos começar esse trem logo, porque eu quero descansar, porque eu já estou aqui o dia todo. Não tem mais jeito para mim mesmo, então eu quero descansar. O pastor falou assim, que muitas vezes você está cansado, lutando com as suas próprias forças. O cansaço é a arma principal do inimigo nos pegar. E para isso eu gostaria de compartilhar, de ver com vocês, Êxodo 17, a partir do versículo 8. Eu gostaria que você colocasse para mim o tema, família, entre a dor e o destino. Esse é o tema. Família entre a dor e o destino. Muitas famílias estão vivendo a dor. Estão se amargurando pela dor do que está passando sobre elas. E estão se esquecendo do destino, daquele propósito que Deus designou para a sua família. E quando nós vivemos apegado na dor, vivendo aquele momento, nós vamos deixar de viver o destino. Nós não vamos alcançar o destino. Êxodo, capítulo 17. Estou na NVT. Quando os israelitas ainda estavam em Rafidim, você pode repetir comigo? Refidim. Refidim. Não esqueça esse nome, hein? Os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, escolha homens para sair e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué
Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hu subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então, Arão e Hu encontraram uma pedra para Moisés se sentar. E um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de amalequitas na batalha. Então, o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo, como lembrança permanente. Leia em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé-Nissi. E disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Só até ali. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos nesse texto. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar: veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. Refidim é o lugar do descanso. Refidim significa lugar do descanso. Veio Amaleque e lutou contra Israel no lugar do descanso. Muitas vezes nós estamos no lugar do descanso, mas não estamos descansando. Nós estamos no lugar do descanso e nos encontramos cansados. Quando nós estamos cansados, nós somos presas fáceis. Cansados, nós não temos forças para poder lutar. Cansados, nós perdemos inspirações. Nós vemos o gigante maior do que ele é. Talvez o gigante não seja tão grande, mas quando nós estamos cansados da situação, aquilo se torna muito maior. As montanhas se tornam muito maior do que elas são. Se queremos viver um tempo de rompimento, nós estamos falando sobre rompimento, sobre expansão na família. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Se nós não descansarmos no Senhor, continuarmos cansados, nós não vamos viver essa expansão dentro da nossa família. Porque nós vamos estar guerreando com as nossas próprias forças e não vamos vencer a batalha. Porque vai chegar o momento que nós vamos estar cansados. Cansados de lutar. E vamos desistir. E vamos largar. E vamos ser vencidos pelo inimigo. Amaleque é o que vem no lugar do descanso para nos impedir de expandir. Amaleque é um inimigo que ataca pelas costas, sorrateiramente. É um inimigo que ataca quando nós estamos cansados, quando nós não temos forças para poder lutar. 2. Para vencer o inimigo, precisamos de unidade. Enquanto Amaleque gasta sua energia para derrubar, precisamos de pessoas para levantar as nossas mãos. Se nós não tivermos unidade, nós não vamos conseguir vencer esse inimigo. Porque muitas vezes nós achamos que nós podemos ir só. É só comigo. Eu vou lutar sozinho. E não buscamos ajudas. Não buscamos ajuda. Não buscamos pessoas para levantar as nossas mãos, para interceder conosco, para poder guerrearmos, para guerrear junto conosco. E sozinho, eu vou te dizer, fracasso na certa. Não conseguirá vencer. Não conseguirá. Nós precisamos disso, dessa pessoa que levanta os nossos braços, que ora conosco, que nos ajuda, que interceda, que luta conosco. Êxodo, pode deixar lá em Êxodo novamente, no 12 e o 13. 12 e 13. Não,
Êxodo 17, versículo 12, 13. Êxodo 17, nós vamos continuar no mesmo texto. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hu encontraram uma pedra para Moisés se sentar. Arão e Hu encontraram uma pedra para Moisés se sentar. Tem algumas versões que falam rocha. E essa pedra já representava o Senhor Jesus. Essa rocha é o Senhor Jesus. Nós precisamos estar assentados, firmes nessa rocha, que é o Senhor Jesus. Se nós não estivermos no Senhor, nós não conseguiremos vencer. Nós não conseguiremos lutar contra esse Amaleque. Um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. As mãos erguidas. Muitas vezes nós pedimos para poder levantar as mãos. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Será que é por quê? Porque é bonito levantar as mãos? Porque vai fazer volume, né? As mãos, todo mundo com as mãos erguidas faz mais volume. Não, as mãos erguidas, elas têm um significado. Elas têm um significado. 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto, os homens orem com as mãos levantadas, livre de ira e de controvérsias. Livre de ira e controvérsias. As suas mãos levantadas, é você estar desejando, emanando decretos. É você estar dizendo, aqui estou eu, Senhor. Quando você levanta as suas mãos para a sua casa, você tem que levantar as suas mãos e decretar sobre as suas casas. Decretar sobre a sua família. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, eles ganhavam. Quando as mãos de Moisés caíam, eles perdiam. Isso é as mãos levantadas. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós fazemos apenas mecanicamente. E levantamos as nossas mãos com ira no nosso coração. Quantas famílias hoje estão sendo destruídas por falta de perdão, por ira? Pais que maldizem aos filhos, filhos que maldizem aos pais. Se nós estivermos nessas condições, as nossas mãos levantadas para as nossas famílias não vai valer de nada. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Livres de ira e controvérsias. As nossas mãos para estar erguidas, nós temos que estar livres de ira no nosso coração, para bendizer, para abençoar. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que Deus nos deu uma família, é para poder abençoá-la. Não é levantar as nossas mãos apenas porque alguém está dizendo para levantar as nossas mãos, mas o nosso coração ele está sujo, ele está cheio de amargura, ele está cheio de ira. 3. Para obter um rompimento, precisamos entender a natureza do inimigo. Contra qual inimigo que você está lutando? Você conhece o inimigo, a natureza dele com a qual você está lutando? Se nós queremos vencer ao nosso inimigo, não podemos ir para a luta de qualquer maneira. Nós temos que conhecer o nosso inimigo, saber o ponto fraco dele, saber como que é o ataque dele, por onde que ele ataca. Se nós não conhecemos o nosso inimigo, como que nós vamos lutar com ele? Como que nós vamos saber as regras que ele usa? Porque o inimigo, ele não luta de qualquer maneira, não. Ele vai para a guerra preparado. Ele tem regras. E o inimigo Amaleque tem regras sujas, regras baixas. Ele joga, ele ataca pelas costas. Ele nunca vai te atacar de frente. Ele te ataca pelas costas. Quando você está fragilizado, quando você está cansado, é aí que ele ataca. Amaleque. Quem é Amaleque? Amaleque, ele é um descendente de Esaú. Israel tinha uma promessa sobre eles. Assim como Israel tinha uma promessa de bênção sobre a sua descendência, Esaú
tinha um DNA de amargura sobre a sua descendência. Da mesma maneira que Israel tinha essa promessa de bênção sobre ele, sobre Jacó, Esaú tinha, carregava sobre ele, impregnado no DNA dele, um DNA de amargura sobre a descendência dele. Ele gerou amargura. Amaleque, tem alguns historiadores que dizem que ele é o próprio mal, a versão do próprio mal, a encarnação do próprio mal. Essa é a descendência de Esaú. E ele fala assim, que essa batalha, ela será uma batalha de todas as gerações. Coloca lá, Êxodo ainda 17, no versículo 16 e 17. Todas as gerações, ela lutará contra esse inimigo. Todas as gerações. E disse, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. A minha geração guerreará contra os malequitas. A geração do meu filho guerreará contra os malequitas. Os meus netos guerrearão. Talvez o seu pai guerreou contra os amalequitas. Você está guerreando. Os seus netos vão guerrear. É uma guerra que não acaba. Ela continuará. Nós temos que lutar contra o inimigo todos os dias. Todos os dias, de geração em geração. É uma guerra que ela não tem fim. Amaleques são assassinos, brutos, covardes, ladrões. Deuteronômio 25, versículo 17 a 19. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhe fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados, esgotados, feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhe proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra que lhes dá como herança, destrua os amalequitas e apaga a memória deles debaixo do céu. Jamais se esqueçam disso. Jamais se esqueçam disso. Porque a guerra de Amaleque começa. É aí que começa a guerra. Porque eles atacaram Israel quando Israel estava cansado. Pelas costas. Feriram Israel. Flávio Joséfo fala assim, que os amalequitas atacaram Israel antes que eles se fortaleciam. O autor, esse Flávio Joséfo, historiador, ele fala assim, que corria a notícia por toda a vizinhança, que um povo havia se escapado do Egito, havia fugido do Egito, e vinha seguindo em direção, e esse povo ia crescendo, e ia ganhando força. E os amalequitas foram lá, e os atacaram, antes que eles ganhassem mais força. O inimigo, ele vem nos atacar antes que nós cresçamos, antes que nós ganhamos força. Ele não vai te atacar quando você está forte. Ele não vai te atacar quando você está lá em cima. Não, ele não vai deixar que você cresça. A função dele é atacar para te impedir de crescer, de expandir. Essa é a função do inimigo, de nos atacar, não nos deixar crescer, não nos deixar prosperar. Ele fala também que é mais fácil. Deixa eu beber uma água aqui que eu já estou seco. E Flávio Joséfo continua falando assim, ó, que é mais fácil evitar o perigo por sábia prudência que escapar dele depois de haver caído. É mais fácil evitar antes de acontecer do que depois que aconteceu. Já viu o ditado? Só fecha a porta depois que o ladrão entra? Aconteceu comigo também. Eu passei um tempo que eu estava certinho na água, sabe? Bebia água controladinho, não bebia mais refrigerante, estava tudo certinho. Só que eu deixei. Esqueci, não, deixei, sabe? Larguei a água e substituí a água pelo refrigerante. Assim.
literalmente. Aí o que acontece? Tive uma infecção de urina e cálculos renal. E agora, depois que o inimigo atacou, eu fechei a porta. Estou bebendo água toda hora. Então seria mais fácil eu tivesse evitado o problema depois dele haver acontecido. Nós temos que evitar o problema antes que ele aconteça. Nós temos que evitar que o inimigo nos ataque antes que ele ataque. Porque depois que ele ataca, é mais difícil. É mais difícil. Eu vou ter que ficar com esse catéter 40 dias. 40 dias. Se eu tivesse evitado, nem com isso eu estava. Então, meus queridos, nós devemos evitar o ataque do inimigo sobre a nossa família. Cuidado com o que você anda fazendo. Cuidado com o que você anda vendo. Cuidado por onde você está andando. Porque o inimigo ele vai vir sorrateiramente e vai atacar a sua família. É mais fácil ter a prudência, evitar o problema antes dele acontecer. Antes dele acontecer. O Senhor nos está chamando a atenção nessa manhã. Mas, quem são os amaleques hoje em dia? Os amaleques, no século XIV a.C., era um povo nômade. Existia o povo que andavam atacando, eram ladrões, atacando. Teve uma guerra contra os israelitas. Mas hoje, quem são os amalequitas? Hoje não existe este povo. Mas quem são? Quem são esses amalequitas hoje? Esses amalequitas hoje, eles são a nossa mentalidade. O estilo de vida em que nós vivemos. A maneira como nós vivemos, o que nós pensamos, o que nós consumimos com a internet. O que você consome na internet? O que você anda vendo? O que está atacando a sua mente? Esses são os amalequitas de hoje. Esses são os amalequitas. Engenheiros sociais. Eu coloquei os engenheiros sociais. E aí eu fui pesquisar os engenheiros sociais. O que são os engenheiros sociais? Eu espero que não tenha engenheiro social aqui. Isso. Engenheiros sociais são pessoas que usam técnica de manipulação psicológica para enganar a outras pessoas e obter informações, obter coisas confidenciais delas. O termo é mais amplo, refere-se a pessoas, a governo, que tentam projetar ou manipular a sociedade com base em certas ideias e ideologias. Exemplos: políticos ou líderes que promovem mudanças sociais estruturais, como reformas educacionais ou sociais econômicas. Regimes autoritários que tentam modelar o comportamento da população através de propaganda, censura e repressão. Esses são os amalequitas de hoje em dia. Os amalequitas de hoje em dia existem centro de formação para poder mudar a sua mentalidade, para mudar a mentalidade dos seus filhos. Os amalequitas de hoje em dia estão dentro das universidades, dentro de até igrejas também, que manipulam, que transformam a mentalidade, que tentam implantar em nossos filhos ideologias, que tentam destruir a nossa família, que tentam moldar um novo padrão de família do que foi estabelecido pelo Senhor. Esses são os amalequitas de hoje em dia, que destroem a sociedade, com os seus planos, com os seus projetos, que ao final de contas, tudo será para poder mudar a nossa mentalidade, para nos tirar daquilo que o Senhor projetou para as nossas famílias. Por isso eu te digo nessa manhã, tenha cuidado com o que você vê, tenha cuidado aonde você pisa, tenha cuidado com os tipos de informação que você está vendo e que está deixando entrar dentro da sua casa e muitas vezes transmitindo aos seus filhos, e você e eu às vezes não temos nem conhecimento desse tipo de informação que está sendo transmitida. Esses são os amalequitas.
Ele veio para poder implantar um novo padrão de sociedade, um novo padrão de família, que são aqueles diferentes dos estabelecidos pelo Senhor. O trabalho de Amaleque é colocar uns contra os outros. Esse é o trabalho de Amaleque. Nos colocar um contra os outros. Direita contra esquerda. Pai contra mãe. Filho contra os pais. Família contra família. Quantas brigas de família existe? Gente de Deus. Pensa num negócio que dá briga, né? É família brigando contra família. Às vezes até dentro da própria família mesmo, né? Uma briga. É um falando da família do outro. Esse é o trabalho de Amaleque. É nos colocar um contra os outros. A reprovação final de Deus contra Saul. Qual foi a reprovação final de Deus contra Saul? Deus mandou Saul exterminar os amalequitas, o rei Agag. E ele poupou a vida dele. Ele não exterminou, ele não matou. Ele não matou o amalequita. Qual que é o amalequita que está dentro da minha vida, que eu e você precisamos de matar e nós estamos poupando a vida dele? Existem muitos amalequitas que estão dentro da nossa casa. E nós temos conhecimento porque Saul sabia quem era o rei. Ele sabia que era um amalequita. E ele sabia porque já havia recebido a instrução de que ele devia matar aquele amalequita. E ele não o fez. Muitas vezes nós já recebemos a instrução. Nós já sabemos que aquele amalequita da pornografia está destruindo a nossa família. Que aquele amalequita do vício está destruindo a nossa família. O amalequita da bebida, do jogo, da prostituição. Mas nós insistimos em mantê-lo vivo. Essa foi a reprovação final de Deus contra Saul. Quando Saul fez isso, agora basta, Saul. Agora basta. Você quer continuar mantendo essa amalequita vivo dentro da sua casa? E nós não nos podemos enganar. Porque nós sabemos qual é o amalequita que está vivo e que nós não queremos matá-lo. Nós não queremos matá-lo. Nós sabemos quais são. Temos que entender o fator Esaú e Jacó. Hebreus 12, 14, por favor. Vou correr ali que eu estou já, esse relógio dispara. Esforcem-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue? Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de quê? De quê? Que cause perturbação, contaminando muitos. Segue? Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegarão ao monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Só até ali. Esse é o fator Esaú e Jacó. O amalequita, ele é como um vírus. Ele é como um vírus, que ele entra e contamina. E contamina. Esses tempos atrás eu estava gripado, fiquei gripado uns 15 dias. Pensa num vírus difícil de morrer. Um amalequita. O amalequita é como um vírus. Ele impregna dentro e ele começa a contaminar todas as suas células, começa a contaminar todo o seu ser e invade a nossa mente.
O texto diz que Esaú não conseguiu girar a chave do seu coração. Embora lá atrás ele já tivesse um encontro com seu irmão e perdoado, mas aquilo continuou dentro do coração dele. Ele não conseguiu girar essa chave. Ele não conseguiu. Ele continuou com a amargura dentro do coração dele. A amargura, ela é transferida de uma maneira atemporal. Ela não é um momento de circunstâncias. Ela é como esse vírus. Ela passou de Esaú para a sua descendência. Ela continuou. Essa raiz de amargura, ela não foi apenas momentânea, não ficou só nele, ela continuou, ela foi passando, e gerou os amalequitas. Esaú adquiriu a forma daquilo que o dominou. Eu coloquei aqui, todos lembram de Edom? Edom, Esaú foi chamado de Edom, porque Edom é vermelho. Esaú estava vermelho. O prato de ensopado de lentilha que o serviu era vermelho. Você e eu temos a forma daquilo que nos domina. Aquilo que te domina vai adquirir a forma. Ontem eu estava conversando com o pastor Júnior, meu irmão, vindo trazer o lá na bateria, meu irmão me ligou, para saber como eu estava. Nunca me liga, acho que deve ter um tempão que eu não falo com ele. E ele tem o vício de beber, ele bebe bastante. Só que quando ele me ligou, ele não tinha bebido porque ele já estava na cama. Era uma chamada de vídeo, eu vi, ele estava na cama, ele não tinha bebido. Só que a maneira como ele me falava, como ele falava comigo, parecia que ele estava bêbado, já adquiriu a forma. Adquiriu a forma da bebida. Aquilo que te domina vai adquirir, você vai adquirir a forma daquilo que te domina. É a ira que te domina. Você já viu uma pessoa irada, rancorosa, como é que ela é? Você chega, cumprimenta a pessoa. Tudo que você fala que a pessoa está errado. Está errado. Cara ruim. Você arrancar um sorriso da pessoa, pelo amor de Deus, você tem que ser cambalhota. Tem que dar cambalhota. Fazer um monte de palhaçada. Nem você levando ele no circo, você consegue tirar um sorriso dele. Por quê? Porque a forma da ira, da amargura já o dominou. Ele já está impregnado com aquilo. Ele não consegue expressar os sentimentos dele, porque aquilo está impregnado nele. Aquilo que te domina vai ganhar forma. Ressentimento, decepção, é a gênese do amalequita. A pessoa que carrega esse DNA, ela tem ressentimentos no coração dela. Ela não consegue perdoar. Ela não consegue falar com quem ofendeu a ela. Porque é a gênese dela. Era a gênese dos amalequitas. Eles já trouxeram isso deles. Hebreus 3:12. Hoje nós estamos passando muita Bíblia, hein? Hebreus 3:12. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, e que desvie do Deus vivo. Cuidem, para que nenhum de nós, para que nosso coração não venha a ser endurecido, para que essa raiz de amargura entre no nosso coração e endureça o nosso coração e gera a incredulidade em nós e nos façam desviar do Deus vivo, porque isso vai trazer com que nós até esqueçamos da presença de Deus, esqueçamos que Deus existe. Eu vou andar um pouquinho porque o tempo ali está correndo. Christopher Hitchens fala sobre uma coisa. Christopher Hitchens era um ateu, um homem que se tornou ateu. Esse homem, aos 6 anos de idade, um pastor da igreja dele teve um relacionamento com a mãe dele e levou a mãe dele. E os dois fugiram e suicidou o pastor e a mãe. Hoje esse homem é um ateu dos mais odiosos de Deus. Por quê? Porque ele não conseguiu girar aquela chave, a perdoar. A chave do coração dele não foi girada. E hoje ele acha que a culpa é de Deus.
Homens bons se tornam homens maus. Pessoas que não conseguem digerir suas decepções se tornam verdadeiros amaleques. Se você não conseguir digerir a sua decepção, as decepções que você tem, se nós não conseguirmos administrar isso, nós vamos nos tornar verdadeiros amaleques. Nós temos que aprender a girar essa chave, a digerir isso que nos acontece todos os dias. Malícia é o último estágio da amargura. Efésios 4, 31 e 32, por favor. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez, só até aí. Essa versão fala maldade, tem umas que fala malícia. A malícia é o último estágio da amargura. Ela vai passando por todos aqueles que eu acabei de ler e chega na malícia. A malícia é quando nós não conseguimos mais ver bondade em nada. Tudo para nós gera malícia. Tudo que nós fazemos é malícia. Tudo que nós vemos, existe malícia em tudo. Por quê? Porque a raiz da amargura gerou isso em nós. Muitos não terminam suas jornadas por conta da amargura. Davi foi esse homem que foi atacado por Maleque. Davi sofreu rejeição. Ele foi rejeitado. Quantas vezes ele foi rejeitado? Davi foi perseguido por Saul durante 13 anos. Por inveja. Não foi 13 dias e não foi um final de semana. Davi era aquele homem que tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Para ser amargurado. Saul caiu na mão de Davi. Mas Davi sabia que não estava na sua jurisdição matar Saul. Porque Deus faria aquilo. A jurisdição estava nas mãos de Deus e não na dele. O exército, Davi montou, nessas fugidas dele, um exército de homens. Que são os valentes de Davi. Mas esses homens, eles tinham umas características. Eram pessoas amargadas, amarguradas. Pessoas que tinham nome lá no Serasa, que não pagava ninguém, nome no SPC. Tudo aquilo que você possa imaginar, estes eram os homens de Davi. Estes eram os homens que Davi estava com ele. Mas um líder de verdade, ele dá forma à sua liderança. Ele consegue dar forma ao seu povo. Não importa como está a sua família. Se você está buscando no Senhor a direção do Senhor, você vai conseguir dar forma aos seus filhos. Você vai conseguir dar forma ao seu marido. Você vai conseguir dar forma à sua esposa. Principalmente você, homem. Principalmente você. É você que dá direção à sua família. É você que dá direção aos seus filhos. Eu vou pular um pouquinho para cá, porque eu já estou no finalzinho já. E Davi, ele se mudou para uma terra dos filisteus, que era Ziglag. 1 Samuel 36. Entre a estupidez e a vitória, existe um momento decisivo. Existem momentos que são decisivos na nossa vida. Ou você vai pegar o caminho da amargura, ou você vai pegar o caminho da vitória. Tem que ser decidido. Entre a sua estupidez e a minha, nós temos que tomar uma decisão. Qual caminho que nós vamos pegar? Ou você vai viver na dor, ou você vai cumprir o destino, ou você vai levar a sua família ao destino. Essa é a decisão que nós temos que tomar. 1 Samuel 30. 3 dias depois, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, viram que os amalequitas haviam invadido a Neguebe e atacaram Ziglag. Tinha destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Só até aí. Esses amalequitas, eles atacaram aquela cidade de Davi. Davi tinha ido para a guerra. Davi estava ausente. Quando os amalequitas chegaram até Ziglag e atacou toda aquela cidade. Aonde você está, que a sua casa não está sendo protegida?
É na sua ausência que a sua casa é atacada. É na sua ausência e na minha ausência que os nossos filhos são atacados. É aí que os amalequitas atacam e carregam os nossos filhos. Davi teve que lidar com as frequências do seu próprio coração, porque aqueles homens queriam apredejá-lo. Mas Davi teve que lidar com o seu próprio coração naquele momento. Lembra quando eu falei no começo que eu tive que ministrar-me a mim mesmo? Davi começou a ministrar a ele mesmo. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, exalte o seu nome. Tem momentos que você tem que ministrar-se a você, a declarar a palavra sobre a sua vida. Porque senão nós não vamos conseguir. No Salmo 55 ele fala assim que ele queria ter asas para querer fugir. Asas para querer fugir. Nós precisamos entender isso. A guerra, você não vai vencê-la sozinho. Você precisa de pessoas. Você precisa. É na comunidade que nós somos tratados. É em comunidade que nós vencemos as nossas batalhas. Pode ser que muitas vezes você vai ter que entrar no santo do santo sozinho também. Mas Deus quer tratar-nos nessa manhã. Deus quer mudar a nossa história nessa manhã. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei que tipo de amalequita tem destruído a sua família. Eu não sei que tipo de amalequita tem invadido a sua casa. Mas eu sei que aquele que peleja por nós é muito maior do que todo e qualquer amalequita. Deus os abençoe.